Conto 11. Algumas semanas atrás estava dirigindo de volta para casa, vindo de outra cidade. Vi um sinal na estrada dizendo que faltavam 6 quilômetros para uma tal cidade chegar. Essa cidade ficava bem perto da minha, então segui em frente. Depois de dirigir por 6 quilômetros, vi a mesma placa de antes, dizendo que faltavam 6 quilômetros para chegar. Era como se eu não tivesse saído do lugar. Ninguém acredita em mim quando conto essa história. Conto 12. Sou o tipo de pessoa que tem o hábito de fechar a porta do quarto, mesmo que eu não esteja em casa. Há mais ou menos um ano, decidi tomar um copo de água antes de dormir. Era 1 da manhã. E quando voltei para o quarto, podia jurar que tinha fechado e trancado a porta. Depois de uns 30 minutos, quando já tinha pegado no sono, tive a sensação de que tudo ficou muito quieto de repente e que havia alguma coisa errada. Quando me levantei, vi que a porta do quarto estava escancarada e eu estava sozinho em casa. Fiquei morrendo de medo naquela noite, mas prefiro pensar que foi um descuido meu. Conto 13. Quando meu filho tinha 4 anos, ele estava brincando no colo da mãe com um boneco de Star Wars. De repente, disse: "O Jorge está com frio, o Jorge está com frio", e continuou brincando com os bonecos. Perguntei o que ele tinha dito e ele negou ter falado qualquer coisa. Minha mulher também escutou a frase. Eu nunca tinha falado para ele do meu melhor amigo de infância, Jorge, que havia morrido em um acidente alguns anos antes. Conto 14. Tenho uma família muito grande, cerca de 20 primos. Uma vez todos nós passamos a noite na fazenda da nossa família. Por volta das 3 da manhã, acordei e vi uma pessoa na porta do quarto. Não consegui ver o rosto nitidamente, mas sabia que era o meu primo Alder. Perguntei o que tinha acontecido. Ainda estava sonolento e um pouco confuso, e de repente, a imagem desapareceu. Só podia ver a escuridão do corredor e a porta aberta. Nessa hora, decidi ir para o outro quarto ver meu primo. Alder tinha alergias constantemente e tinha tomado um remédio antes de dormir. Quando eu fui acordá-lo, ele não estava respirando por conta da medicação e tivemos de levá-lo para o hospital. Depois que ele foi tratado, contei sobre o que tinha acontecido. Ele disse que enquanto sofria com falta de ar na cama sem conseguir pedir ajuda, começou a rezar para que estivesse acordado. Eu tinha insônia e fosse lá ajudá-lo. Conto 15. Eu era enfermeira e um senhor foi internado. À noite ele começou a fazer barulho. Fui vê-lo. Entrei no seu quarto e ele perguntou por que não deixei o cachorro entrar. Bem, o acalmei dizendo que não havia cães no hospital. Mais tarde contei isso às minhas colegas. E elas me contaram que ele dizia a todos que eu estava sendo seguido por um cão salsichinha ruivo. Naquela noite, me deitei no sofá em posição fetal e fiquei acordada a noite toda. Isso porque haviam se passado 2 meses desde que meu cachorro morreu, um salsichinha ruivo. Conto 16. Acordei de manhã e fui até minha penteadeira, onde havia um grande espelho. Nele, encontrei as marcas de mão de uma criança. Só que moro sozinho, não tenho filhos ou crianças que me visitem. Quase morri de susto. Limpei as manchas, não sem antes tirar uma foto para registrar a situação. Conto 17. Recebi uma carta escrita à mão, muito pessoal. Havia inúmeros detalhes da minha vida, como se tivesse sido enviada por um amigo íntimo. Só que eu não sabia quem era o nome Ângela Pereira e o número de telefone que assinava a correspondência. Liguei e pedi para falar com a tal Ângela Pereira. A mulher do outro lado da linha respirou e disse que Ângela era a sua mãe, que havia falecido há 1 ano e meio. Mal consegui explicar que havia recebido uma carta estranha com o nome e o número de telefone. E então ela disse que aquele era o novo número de telefone e que ela tinha apenas há 6 meses. Desliguei e pesquisei o endereço do remetente no Google. Era de um parque da cidade. Nunca encontrei nenhuma explicação e isso vai me incomodar pelo resto da vida. Conto 18. Minha amiga e eu estávamos no quarto brincando quando vimos a mãe dela passando na cozinha. Me lembro claramente que ela usava um vestido verde claro. Minha amiga disse: "Mãe, me pegue um copo de água." Não houve resposta. Ela pediu de novo algumas vezes. Fomos à cozinha, mas não havia ninguém lá, até que começamos a gritar de horror. Naquele momento, a mãe da minha amiga entrou em casa com a roupa completamente diferente. Já se passaram mais de 20 anos e ainda assim nos lembramos daquele susto. Conto 19. Eu tinha 13 anos, meu irmão tinha 10. Estávamos em uma cidadezinha de manhã, esperávamos o ônibus da escola.
E, do nada, uma figura alta e magra apareceu em uma batina preta, como padres e monges usam. Um pouco corcunda, não dava para ver seu rosto. E com passos grandes e rápidos, muito mais velozes que os de um homem, como se andasse sem tocar o chão, passou por nós, e tão repentinamente como surgiu, desapareceu. Cheguei a pensar que era um padre, mas a igreja mais próxima ficava a 30 minutos de distância e não havia um padre naquele lugar. E tenho certeza que eles não podem surgir do nada e desaparecer do nada. Nós dois vimos isso, meu irmão e eu. Ainda não sei o que era. Conto 20. Quando eu tinha 9 anos, minha família se mudou para um apartamento grande. Vivíamos na União Soviética e ali moravam 2 famílias. Depois de um tempo, fiquei com medo de dormir sem a luz acesa. À noite, na cozinha, ouvia muitas vezes as vozes baixinhas de 2 pessoas. Meus pais não acreditavam naquela história. Já adulta, me mudei. Recentemente, meu pai me ligou e disse: "Filha, sinto muito por não ter acreditado em você. Acordei à noite e os ouvi." Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.